Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Roberto na área. E daí, tá pronto hoje pra gente debater e falar sobre ideologia e socialismo no século XXI? Mas antes, te inscreve no canal, dá um like, aperta no sininho que é pra te receber sempre as nossas notificações, os nossos programinhas quando vão ao ar, certo? E compartilhe, além disso, comenta também no canal. Conto contigo pra gente fazer a nossa voz ganhar todo o Brasil com a maior relevância possível dos nossos assuntos, porque a gente fala também daqui, de Porto Alegre, falamos do Rio Grande do Sul, falamos do Brasil e falamos do mundo. Estamos conectados. Vambora aí, toca a vinheta! Pois é, estamos de volta no nosso programa Ideologia no século XXI, Socialismo. Onde é que começou essa porra, professor Roberto? Pois é, gente. Aqui no nosso programa de Ideologia nós vamos falar sobre tudo. Não é só sobre a esquerda, não é sobre a direita, mas o que gerou toda essa catrafa toda. Ai, meu Deus do céu. O que vai ser de nós? Onde começou tudo isso, meu Deus? Pois é, gente. Com todo bom humor, como sempre, a gente tem que enfrentar a realidade. Gente, o que é a realidade, o que é a verdade, o que é fake, o que é papo furado, o que fala de besteira não tá no gibi. E parece que o vídeo da gente serve de latrina pra esses caras. Pois é, a gente tem hoje muitos youtubers, certo? Que não sabem porra nenhuma do que estão falando. Os caras simplesmente, eles acham que aquilo que eles acreditam é aquilo que eles estão falando. E quando a gente vai estudar e pegar ali, ó, vamos ver ali no livro ali, ó, que diz, é tudo distorcido, contradição. Às vezes tu tem liberais defendendo a ditadura. Tu tem gente que defende a ditadura defendendo o neoliberalismo. E até o próprio comunismo, gente. Um exemplo disso, se a gente for pegar sobre a ótica do que está acontecendo atualmente no mundo, é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Bom, o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, é uma coisa que deixa até mesmo os bolsominions meio que em dúvida. A maioria deles, a gente sabe, né? Tudo defende os americanos, são tudo cu de cachorro, são tudo vira-lata, chega de dar, nos Estados Unidos é a terra da liberdade. Pois é, mas o governo dos Estados Unidos, o Trump, está cerceando todas as liberdades, até mesmo nas instituições de ensino, tentando, entendeu, impor uma ideia de governo, uma ideia que eles têm na cabeça deles, certo? Ou seja, negando toda a história, todo o processo civilizatório. O que é isso? Bom, antes da queda do Muro de Berlim e da Guerra Fria, na época da Guerra Fria, o que os Estados Unidos e aqueles que pregavam a liberdade diziam? A tal da liberdade dizia, viu? Os russos, os chineses, eles mandam até as pessoas usarem a mesma roupa, eles estão regulando até mesmo a comida que comem, e nas escolas eles impõem apenas aquilo e as ideias deles. Tá, mas agora eu pergunto, o que o Trump está fazendo? Também dizia assim, viu, eles são fechados para o mundo. O que o Trump está fazendo com as taxações? Está se fechando, né? Então, são coisas assim, são contradições, certo? São contradições que se tu for pesar na balança, tu vai ver que os caras que apoiam um regime, certo? Não apoiam outro regime que é igual, idêntico àqueles que estão apoiando. Simples assim. Por quê? Falta de conhecimento. Exatamente. Por exemplo, os bolsonaristas aqui no Brasil. Vivem em confusão, né? Se eu fosse pensar com a cabeça bolsonarista, eu já estaria espiroqueado. Porque a metodologia que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, que é o modelo bolsonarista de Estado, entendeu? É o modelo de Estado, né? Ele está isolando os Estados Unidos comercialmente, porque as taxações, o que são essas taxações? Taxações sobre as importações, ou seja, você tem um saco de café, certo? Produz café. Quer importar para eles vão cobrar uma taxa para te fazer comércio dentro dos Estados Unidos. O que acontece com você? Bom, vocês vão cobrar uma taxa, eu estou vendendo a R$15, e com essa taxação vai a R$25, que para mim vender dentro, né, seria praticamente assim, como as cancelas nas estradas, aí os pedágios. As taxas nada mais é do que um pedágio que o Trump está cobrando, né, para que tu possa entrar no país e poder vender, certo? E daí o teu produto que custa R$15 vai entrar nos Estados Unidos. Para entrar nos Estados Unidos tu tem que pagar uma taxa, no qual vai ter que vender no mercado americano a R$25, R$30. Agora, se tem outro país que não me cobra taxas, não cobra esse pedágio, é óbvio que eu não vou vender porque não vai valer a pena. Então eu vou vender para outro país que não cobra taxa nenhuma. O que acontece com isso? Como é que fica o outro mercado americano? Que cobra as taxas e cobra esse pedágio? Vai ficar sem meu produto. E daí acontece o quê? Se todos os países que sofreram as taxas, certo? Que são esses pedágios, não venderem para os Estados Unidos, o que acontece? Os Estados Unidos fica fechado nele mesmo. E daí eu também não vou querer, né, comercializar com um país que não deixa comercializar no país deles. E daí o que acontece? Eu não preciso dele. Como o Brasil está mostrando que não precisa dos Estados Unidos, porque nós tivemos aí, né, um superávit
né, na balança comercial, de estarmos exportando para novos mercados muito mais e importando menos. Quer dizer, então, que nós estamos ganhando dinheiro. O Brasil está ganhando dinheiro. Agora a gente perdia dinheiro com os Estados Unidos. Então para que eu vou me preocupar em vender para os Estados Unidos? E essa é a lógica do mundo todo globalizado. Por que eles vão vender para os Estados Unidos, né, sofrendo, né, um pagamento? Tem que pagar uma tarifa, tem que pagar um pedágio, tem que pagar a tarifa do Trump. Né? Se no outro país eu não preciso, que é o caso da China. Então eu vou vender para a China, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, e eu sei que meu produto lá dentro eu vou poder vender muito mais. Vou poder vender a R$15, né, e vou vender muito mais. É um mercado certo, que vai ter consumo sem eu precisar pagar taxa. É isso na realidade. E acontece o quê daí com o governo americano? Olha a lógica, fica isolado. Aí eu pergunto para vocês, daí voltando lá para o começo, quando na época da Guerra Fria e do Muro de Berlim, como os americanos, né, eles falavam da Rússia, é um país fechado, é um país isolado, eles não gostam do capitalismo, eles não gostam de fazer comércio, então eles vivem só neles. O que está acontecendo agora, 2025, com os Estados Unidos? Desabastecimento, controle social, controle educacional, né, controle na migração, mandando todo mundo embora. O que está acontecendo? Está se isolando. E daí aquilo que eles cobravam dos países socialistas, eles estão aplicando. Vocês estão entendendo? Essa explicação, o que é? Ideologia. Ideologia. Os Estados Unidos sempre teve uma ideologia, um pensamento, que é de autoproteção. Só que, até o último presidente antes do Trump, tá, o velhinho ali, que quase caiu ali de cara no chão, né, o Biden, vovozinho, ele estava mantendo o país dele dentro da zona de comércio americana. E ainda tinha, somos o país da liberdade. Mentira, nunca foi. Somos um país democrático. Mentira, nunca foi. Daí aqui eu falo uma frase que eu aprendi com a minha esposa, que é o seguinte: merda bem embalada vende. Os Estados Unidos sempre venderam para o mundo todo que é o país da democracia, do livre pensamento, das oportunidades. Mentira, nunca foi. Tanto é o que está acontecendo hoje, escancar a sociedade americana, que ela é preconceituosa, ela é racista, ela se utilizava da mão de obra deixava todo mundo ir para lá para se utilizar quase que como escravo da mão de obra do pessoal que migrava para lá, entendeu? Não dava as mesmas condições. É isso. Isso é uma ideologia. E aqui no Brasil tem gente que aposta nisso. Tem gente que apoia isso. Principalmente os vira-lata bolsonaristas. Tem gente que apoia isso. Tem gente que se submete a sair daqui do país, onde ganha saúde de graça, onde ganha escola de graça, onde tem Minha Casa Minha Vida. Se está precisando de emprego, não consegue arranjar emprego, a família pode entrar no Bolsa Família por um determinado tempo, ganha o Vale Gás, ganha o Vale Luz, e aí vai. Tem vários benefícios. Se submete aí para um outro país, onde não fala a língua, não conhece nada, nunca estudou, não conhece vizinho, não tem irmão, não tem ninguém, para trabalhar de empregada doméstica. Para viver num apartamento onde tem 5, 6, 7 pessoas, imigrantes também para poder dividir, né, para te ter direito a ter um teto, senão tu vai morar dentro de um carro. E ainda por cima agora trocou o governo, estou sendo mandado embora, sem nada, nem aquilo que tu minimamente pode acumular. Tem gente que gosta de submeter isso e acha isso aí lindo, porque está ganhando em dólar. Eu estou ganhando em dólar, esse ajuda. Bom, o dinheiro que tu investe em ir para lá, às vezes tu paga quase 100 mil reais, fica devendo ainda para o coiote, tem que pagar ainda, tem que trabalhar muito ainda para pagar o coiote, depois consegue alguma ocupação nos Estados Unidos, ainda tem que pagar o coiote ainda por cima. Tu podia aplicar aqui, né, num pequeno empreendimento, cachorro-quente, num pequeno empreendimento, tudo por 10 reais. Né? Tu estaria ganhando a mesma coisa, com maior conforto ainda, porque tu estaria economizando, porque se tu fica doente nos Estados Unidos tem que pagar médico. Né? Pra te botar alguém pra cuidar da tua filha, pra te sair pra trabalhar, tem que pagar. Tu já é endividado. Tu já entra nos Estados Unidos endividado. É isso que eu tô dizendo, gente. E como é que se trabalha isso aí na cabeça das pessoas? Né? De uma forma ideológica. Entendeu? A forma de tu vender uma ideia. A forma de tu transmitir essa ideia. Isso é um modelo ideológico de conduta social. Fazer com que as pessoas acreditem, mesmo que estejam levando na cabeça que o outro lugar é melhor do que esse. Certo? É isso que eu estou dizendo. Mesmo tu ficar cego para as contradições. Como eu expliquei, os Estados Unidos fazem a mesma coisa no qual ele criticava os países da antiga cortina de ferro. Do antigo leste europeu, ele faz a mesma coisa. E olha agora como se inverteu a coisa. A China entrou no mercado capitalista. Hoje disputa o mercado capitalista com os Estados Unidos. Está acima dos Estados Unidos. Tecnologia, emprego, oportunidade. É a China. Tu quer ter emprego, oportunidade, tem que ir para a China. Tu tá buscando oportunidade, vai para a China. Lá tu tem saúde, tu tem habitação, tu tem educação, tudo dado pelo Estado. E lá é socialismo. Agora me responde uma coisa. O capitalismo que é representado pelos Estados Unidos está naquela decadência brava. E o socialismo, coisa ruim, comunismo, eu vou comer criancinha, comunista come criancinha, aquele fantasma que o pessoal vendeu a vida toda. A merda bem embalada que os Estados Unidos, a cultura americana, vendeu para o brasileiro acreditou. Aí, tá comprando nosso produto?
Me explica uma coisa. Como pode? Isso se chama ideologia. Bom, com isso nós vamos entrar na nossa conversa, certo? Olha só. Onde começou isso tudo? Meu Deus do céu. Gente, isso tudo, por incrível que pareça, começou em 1801. Antonie, la busquiquet, la estratégia de gabarité, né? Fez lá um livro, fez a obra dos fundamentos da ideologia. Isso aí foi em 1801. Né? Sendo que a Revolução Francesa tinha sido em 1789. Ele é um iluminista, certo? No qual ele conceitua o que é ideologia. E com isso, ele estabelece uma corrente de pensamento, certo? No qual ele tenta mais ou menos, né, conceituar o que seria ideologia. Ideologia, para ele, seria a formulação de conceitos de ideias. É o estudo de ideias, certo? Mais no campo acadêmico, no caso. Certo? Napoleão, mais adiante, Napoleão, certo? Ele pega esse conceito e tenta desconstruir. Por quê? Porque ele dizia o seguinte, que todo ideólogo ele é um agitador. Então ele chamava os ideólogos de agitadores. Por quê? Porque em cima de um conceito de pensamento, de ideias, era prejudicial para o regime bonapartista. Então era necessário que houvesse uma intervenção do Estado, né, bonapartista, para que fosse preso todos os ideólogos e também fosse desconstruído, certo? Esse conceito de ideias. Né? Então começou a chamar, daí carimbou nas costas da galera que pensava, certo? Pensava a sociedade e dizia, não, Napoleão está colocando uma ditadura. Nós, né, em 1700, acabamos com a monarquia, que era uma ditadura, e agora Napoleão vem e coloca uma ditadura. É a mesma coisa. E ainda se auto-intitula imperador. Voltamos para a monarquia? O que é isso? A gente estava lutando pela república. E daí, Napoleão, né, para tentar carimbar nas costas e segmentar e deixar esse pessoal isolado da sociedade e marcado para a sociedade, começou a chamar, né, de agitadores. Os ideólogos são agitadores. Agora vocês veem isso. Isso aí foi, né, olha só. Houve a Revolução Francesa em 1700, certo? No período de 1789 a 1799, certo? Para vocês terem uma ideia. Em 1801, ou seja, 3 anos depois, né, do último período da Revolução Francesa, certo? Um filósofo estabeleceu o que é uma ideologia. Daí ele pega todo o arcabouço da monarquia, do feudalismo, certo? Do pensamento feudal, do pensamento das monarquias e do pensamento da república, do processo republicano francês. Ele viu tudo aquilo ali e os efeitos que tinha na sociedade, criou um conceito, chamado conceito, né, de ideologia, ou seja, é o fruto do pensamento, né, de sociedade, daquilo que acontece na sociedade. Bom, e com isso começam os questionamentos, que tudo que estudo forma um conceito e tudo aí começa a fazer uma linha de pensamento, né, e estabelece a crítica. A crítica sobre a sociedade, o que está acontecendo. Daí tu pega parâmetros. Pega o feudalismo, tu pega, né, a ascensão da burguesia, tu pega a Revolução Francesa, que era a experiência que ele estava vivendo, né, no qual ele vivia. Né, porque naquela época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha plim-plim, não tinha nada, era só livro. Tá? O cara tinha que ler. O cara tinha que ler. Era jornal, era tabloide, já existia jornal, era tabloide e, ó, escrever muito. Lê. As cartas não eram por e-mail, nem WhatsApp, era leitura, ó, escrita. Muita gente aí não sabe nem o que é isso. Tá? Mas era assim, e as pessoas aprendiam assim. Tá? E elas formulavam crítica, escutavam, olhavam e formulavam as críticas, certo? Sobre o que está acontecendo, comparando com aquilo que acontecia, né, no passado. Foi justamente no período do bonapartismo que Bonaparte viu que isso aí era um perigo, já que ele queria implantar novamente a monarquia, tanto é que ele implantou e se auto-intitulou imperador. Ele mesmo botou a coroa de imperador, né? Ele mesmo se colocou, agora eu sou imperador da França. E vou tomar conta da Europa, vou tocar os aralhos na Europa. Né? Daí foi lá para a Rússia e tomou-lhe, bonito. Né? E depois o outro, de bigodinho, né? Um século depois tentou fazer a mesma coisa na Rússia e se fudeu. Né? Tocou-lhe, foi tentar tocar os aralhos lá nos russos lá e também se ralou. Engraçado, né? Todo esse pessoal que tenta dominar o mundo vai lá pra Rússia e acaba a festa, né? Porque os russos não são mole, eu vou dizer. Os russos são uma, por isso que os americanos não gostam muito dos russos. Né? E tão pouco ainda gostam também dos chineses. Os chineses tá mais longe ainda. Pra chegar nos chineses, Xing Ling não é bobo, velho, fica lá no cantinho dele, naquele mundo dele, que ele sabe, ó, tem que passar pelos russos. Os russos é brabo a coisa, é brabo, né? São bravos. Aí ela passou pelos russos, daí a gente vai lá e taca o safanão neles. Por isso que os americanos não gostam muito, né? Por isso que a Europa também não gostava muito. Mas os caras começaram a vender que os chineses, na época da Guerra Fria, eram uns baita de uns espião, né? Vocês viram? 007 contra o Tornado, tudo chinês. Isso é ideologia. Né? Isso é ideologia. Né? Que é o inimigo, criação do inimigo, invisível. Né? Mas aí, voltando outra vez, que eu gosto às vezes de viajar na batatinha. Né? Mas é bom, porque eu tenho algumas referências, passo para vocês captam essas referências e aplicam direto, gente. É assim. Então o que aconteceu? Napoleão, vendo que o pessoal estava assim, ó, botando pilha no povo, o povo já estava meio puto já com Napoleão por causa das guerras, né, com o imperador Napoleão, né, ele resolveu botar um carimbaço, né, nas costas do pessoal, né, que tinha um conceito de ideologia diferente de Napoleão.
e botou o cara como sendo agitador. Ou seja, todo cara que pensa, em outras palavras, toda pessoa que pensa, ela é um agitador do Estado. Assim ficou. Toda pessoa que critica o Estado é um agitador. É isso que o bonapartismo se estabelecia em cima disso. Isso ficou até 1847. Certo? Karl Marx, já no século XIX, 1847, ainda no século XIX, ele escreveu um livro chamado Ideologia Alemã. Tá aí o velho. Apareceu o velho. O velho é foda. Esse velho foi que tocou os horários no mundo. A partir daí. Tocou, velho, gente fila pra caramba, mas pensava demais. Foi ele que abriu os olhos dos trabalhadores. Mesmo que aqui, vocês são uma classe, você tem que se unir. Para você derrotar a exploração do mundo, você tem que se unir. Você tem que lutar, vocês estão sendo explorados. Olha lá o patrão, vocês fabricam 10 cadeiras, o cara lucra 9 e te dá uma cadeirinha só pra te sentar. Olha aí, vamos formar uma classe, vocês fazem parte de uma classe explorada. Pois é, chegou bem, como sempre. Botou o pé na porta e chegou e disse, Karl Marx, chegou e falou assim, em 1847, a ideologia é uma força, consciente, que sistematiza, tá? Que sistematiza e mente para ti, aplicando uma realidade social da classe que está no comando. Vocês entenderam? Ou seja, que a ideologia é uma força consciente, instrumentalizada pela classe social que está no poder, certo? E aí não está dizendo socialista, comunista, capitalista, burguês, liberal, seja lá o que for. É a classe que tiver hegemônica no poder, aquela que tomou conta do poder, chega um rei, sei lá, Bolsonaro, vai pra cadeira, Lula, Lurinha, ou seja, é uma classe, a classe que hegemoniza a sociedade, tá? Ela se utiliza da ideologia, tá? Se utiliza da ideologia, sistematiza ela, certo? E opera dentro dessa sociedade, esse grupo social, uma realidade que ela quer impor para eles. É aquela história que nós discutimos lá no começo, que eu falei lá no começo. Qual é a ideia que te leva a tu a largar tudo no Brasil para ir morar nos Estados Unidos? Qual é a ideia? A prosperidade. Certo? Quem é que te impõe que no teu país, onde tu tá, tu não pode minimamente lutar pela prosperidade tua? E o que é a prosperidade para ti? O que é a prosperidade para ti? Primeira coisa, o conceito de prosperidade. O que é uma prosperidade? É tu ter uma casa, tu ter um carro, ter um emprego, tu viver bem, tu ter uma família, não ter família. Pois é, conceito de prosperidade. Se você quiser, você pode alcançar a tua prosperidade morando sozinho, morando com alguém, casando, tendo filhos. O que é a prosperidade para ti? É isso aí que eu tô dizendo, entendeu? Prosperidade, o que é? É tu morar num país que te dê condições, que tu possa estudar, tu possa trabalhar, tu possa ter tua casa, possa ter ter o que comer, possa ter teu momento de diversão, adquirir cultura, conhecimento. Às vezes a prosperidade, ela tá ali perto da gente, Agora, o que é ideologia capitalista? E daí vamos pegar a ideologia do consumo. Por isso que eu digo que as relações são ideológicas. O que faz com que, bom, o meu conceito de prioridade, a minha concepção de prioridade é o seguinte, é eu ter onde morar, eu ter os meus confortos, eu ter uma vida modesta, onde eu possa viver e ser feliz. Agora, o que te impõe a ideologia capitalista, do consumo, é que pra ti, eles te impõem na tua cabeça que pra ti ter prosperidade é tu ser milionário, por exemplo. É tu ser milionário. Ostentação não é prosperidade. Tu ostentar, tu ser milionário, como eles tentam te vender, é justamente isso. Algo impossível para te alcançar. E tu esquece do possível. Certo? Tu esquece do possível. E daí, para eles te venderem essa concepção de prosperidade, eles te colocam um modelo, no qual tu não vai atingir aquele modelo lá. É um modelo social, um modelo de uma pessoa, uma figura que é milionária, tu pode chegar, ser igual ao Bill Gates, ser igual ao Musk. Nunca. Uma porque tu não veio de família rica. Outra que tu é um trabalhador. Outra que tu é família pobre. Outra que tu vive num país, que explora as pessoas até não querer mais. Outra que tu vive no mundo capitalista. E essas pessoas que eles te colocam como modelo, por exemplo, Elon Musk, a família dele explorava diamantes na África, na África do Sul, ele é da África do Sul, a família dele explorava minas de diamante através da escravidão de negros. Quem é que já ouviu falar aqui daquele filme Diamantes de Sangue? É só ir procurar aí no catálogo de streamers, vocês vão ver aí o filme Diamantes de Sangue. Conta a história de onde é que vem esses diamantes. Que a família do Elon Musk, dali ele explorava, você sempre através da exploração de alguém. E você não está nessa condição de explorar ninguém. Certo? Mas a ideologia que é imposta para ti, te coloca na tua cabeça que tu pode chegar a ser um Elon Musk. Mas a realidade não é essa. Aí entra a concepção de Marx.
do Karl Marx sobre ideologia. Que a ideologia é um instrumento utilizado pela classe dominante para te vender uma mentira. É exatamente isso. Por isso que eu digo, o velhinho tocou o zaralho, o velhinho chegou e tocou, escreveu. Porra, cada vez que aquele velhinho lá escreveu uma coisa, porra, o mundo caía, porque é uma verdade. E em 1867, o velhinho não se dando por satisfeito em fazer a gente queimar nossa cachola, me publica O Capital, em 1867. Bum! Explode o mundo! Até então, nós vivíamos num mundo onde o homem não tinha consciência que era explorado. Se vivia só para uma ideologia que te dominava no mundo. Que tu tinha que te acordar às 4 horas da manhã, pegar tuas coisinhas, ir para a fábrica e trabalhar. E tudo aquilo que tu recebia era fruto do teu trabalho e fruto de Deus, porque Deus tinha te colocado numa posição ali inferior para servir aos senhores. E tu tinha que servir à sociedade, ao desenvolvimento social de quem, cara pálida? Essa era a ideologia que colocava o goela abaixo de ti. Trabalhar até morrer. Não tem direito nenhum. E daí vem um velhinho barbudo, e publica um livrinho. O livrinho se chama O Capital. Em 1867, eu nasci em 1967. 100 anos antes de eu nascer, esse velhinho já estava tocando zaralho no mundo. Não é que ele ia saber que depois de um século ia nascer lá um gordinho, lá numa família tal, ia estudar a vida dele, ia estar aqui tocando, né, o zaralho também, em 2025. Pois é. Tá aí, ia ter um canal, ia estar falando a mesma coisa que ele falou lá em 1867, e as coisas continuam a mesma coisa, vocês já notaram? As coisas continuam a mesma coisa. No livro Capital, ele aponta diretamente que o trabalhador ele estava sendo manipulado ideologicamente pelo capital, pelo capitalismo, que é um regime, um sistema de exploração do homem pelo homem. E ali naquele livro, Capital, de 1867, ele chega e fala que o homem não tem que explorar o homem para conseguir a prosperidade. Basta ele dividir o que ele tem, do acúmulo de riqueza que ele produz, também. E Marx coloca mais ainda, que tu tem a força de trabalho. Quem te explora detém os meios para explorar tua força de trabalho, que é as máquinas. Mas sem tu, as máquinas, que eram a vapor, elas não funcionam. Elas precisam de ti, da força do trabalho teu. E a humanidade, ela é a base que movimenta a humanidade, a civilização, é a força de trabalho do trabalhador. Rompe com a ideologia imposta pelo capitalismo, pela elite que domina, né, a narrativa social, que colocava em ti para te acreditar que o mundo se resumia aquilo ali. A tu trabalhar, ser explorado, voltar, trabalhar, ser explorado, não ter direito a nada e morrer. Tu estava dando o teu quinhão para Deus. Exatamente. Afinal de contas, o teu trabalho, o trabalho de um trabalhador, até 1867, ele enriquecia quem? O trabalhador que morria, às vezes, né, na linha de produção, ou o dono da fábrica, que enriquecia com o acúmulo do trabalho desse trabalhador que dava vida. Quem que acumulava a fortuna? Quem é que era próspero? O explorado ou o explorador? E o conceito de prosperidade servia para quem? Para aquele que sonhava em ser próspero, né? Mas acreditava que se ele trabalhasse 18, 20, 25 horas numa linha de produção e envelhecesse, perdia toda a sua vida ali, um dia ele seria próspero. Enquanto que aquele que não trabalhava, mas que detinha os meios de produção, acumulava o fruto do trabalho daquele que tinha o sonho de ser próspero, produzia para ele desfrutar. Enquanto que quem produzia morria. É essa a concepção que se tem. O conceito de ideologia. E tudo começa em 1867. A questionar o capitalismo. A questionar a sociedade exploratória. A questionar a sociedade que mata o irmão e lucra com essa morte. A questionar a escravidão. A questionar a falta de liberdade. A questionar aqueles que detinham, né, o monopólio da narrativa do sistema social, que é uma minoria que eles impunham uma ideologia para manter sob controle essa grande maioria. E daí Marx chega e fala: tu que é explorado pertence a uma classe só, a classe dos explorados, que é o proletariado. E tu que é o explorador, tu que acumula riqueza
às custas da escravidão, às custas da exploração dos escravos, às custas da produção colhida e explorada da mão de obra, tu se chama burguês. Não existe meio. É uma luta de classe. Se estabelece aí a luta de classe. E quem fala que não existe classe, está mentindo para ti. Porque quer que tu continue escravo. Porque quer que tu continue sendo serviçal. Porque quer que tu continue se alimentando dos restos da mesa do senhor da Casa Grande. Aquele que diz, né, temos que conversar com a burguesia. Ele quer que tu continue morando, vivendo e morando na senzala. Ele quer que tu continue ainda usando os grilhões da escravidão. Nosso primeiro programa, Ideologia, é para despertar a tua cabecinha. Espero que eu tenha colocado uma minhoca na tua cabeça e que tu pense nisso. Fica para a próxima aí! Ideologia, socialismo do século XXI. Até a próxima!